Salve pessoal, aqui é o Gabriel, sou professor de Educação Física e hoje vamos comentar algo que acho que um dos maiores erros que eu fiz durante, quando eu comecei a fazer o treinamento ali de corrida, né? Em questão somente de não conseguir entender o que a gente tinha que fazer, o que realmente estava proposto, né, durante as sessões de treinamento. Eu tinha uma visão onde para eu correr mais rápido, eu tinha que sempre tentar correr mais rápido. Ponto. Então, basicamente, meus treinos antes de uma planilha de treino, né, de corrida, cara, era assim, eu fazia 2 a 3 treinos na semana, corria ali 4, 5 quilômetros, um pouquinho mais, algum dia eu fazia um longo e tal. Mas eu sempre tentava correr, tipo, mais rápido, assim, sabe? Não tinha essa de querer correr um dia mais lento, ou variar um dia um ritmo mais moderado. Não. Era pauleira o tempo todo. Somente, por exemplo, hoje eu tô meio cansado, vou correr mais na manhã. E aí, cara, sabe que até tem colegas meus de profissão ali, educação física, que os caras acham bobagem essa parada de correr com planilha, que, cara, isso aí tem que correr, tem que dar o gás. Tipo, eles acham que o cara tem que correr sempre a morrer. Né? Sempre a morrer, principalmente se tu vai correr prova de distância curta, sei lá, 3 km, 5, tem que correr sempre no estouro. Essa parada aí de correr devagar, papapá. Que não é bem assim, né? Se tu vai estudar a fundo, tu vai começar a querer, como é que eu vou te dizer, buscar entendimento do treinamento de corrida, né? Tu vê que, cara, não é assim. Tu pode melhorar fazendo alguns treinos loucos, assim, de tipo, sempre dar o gás e sempre querer correr o mais rápido possível. Mas, cara, por seleção natural, pode ser que tu seja um sobrevivente, não quebre e tu consiga melhorar até um determinado ponto. Porque se tu é um indivíduo que nunca correu na vida, e tu fazendo alguma coisa assim, tu vai dar uma melhorada. É óbvio. Mas até que ponto tu vai conseguir manter, até que ponto tu vai conseguir ficar fora de lesões, é outro questionamento. Não dá pra tu achar que... E uma das coisas que é evidente, né, que, cara, que nem eu falei, quando tu não tá fazendo nenhuma atividade física, tá parado no esporte, tá ligado? Então, por exemplo, tu nunca correu. Cara, quando tu começa a correr, fazer algum estímulo, é óbvio que tu vai melhorar, que nem eu falei antes. E aí, que tá. Quando eu comecei a fazer a consultoria ali com o pessoal da corrida, ele colocava lá, tipo, terça-feira, correr 5 km em 30 minutos, 35. E ele dizia, não, mas eu faço em 28, cara. O que eu quero fazer em 35? E aí eu dava o gás. Saía na pauleira e tentava fazer um tempo mais baixo. E é assim que funcionava. E eu achava que tava certo, entende? Então, depois com o tempo ali, e principalmente até com as lesões que eu fui tendo, né, no decorrer dos anos, tu vai aos poucos tentando ter tu vai buscando e algo que não tem como tu fugir, que era essa questão do conhecimento obtido pelo trauma, tá ligado? Porque tu vai percebendo que, cara, tu tem que respeitar ali o que tá sendo proposto, o que tá sendo feito com todo um cuidado ali, né? Porque teu corpo consiga lidar com o estresse, consiga se recuperar. Principalmente isso, né? E aí quando tu sofre uma lesão, tu começa a fazer uma reflexão sobre tudo, né? Que tá acontecendo, o que tu fez, o que tu deixou de fazer. E aqueles erros que tu cometeu. A gente sabe que a lesão é algo muito multifatorial, é difícil tu conseguir saber onde, qual foi, o que tu fez, o que tu errou, mas a gente sabe que várias coisas acabam contribuindo, né? Então tu tem que buscar
acertar os detalhes que tu consegue ajeitar. E então friso muito nessa questão de buscar fazer aquilo que está sendo realmente proposto. Então muitas das vezes eu acabava extrapolando. Então eu corria um pouco mais forte que era para correr. Se ele colocava para fazer tipo assim, hoje era para fazer 7 km moderado. O moderado ali é digamos que é uma intensidade que tu consegue correr, tá? E falar não pequenas frases, mas consegue falar algumas palavras, sabe? Então, tipo, tu tá correndo ali, fazendo uma força e aí? Tá de boa? Bora lá! Não consegue falar, tipo, umas frases completas, sabe? Mais monossilábico. E nesse ritmo moderado ali, sei lá, ao invés de fazer 7, não, tá de boa, vou fazer mais 8. Entende? E aí tu vai somando na semana, cara. Quando vê, tu já fez, sei lá, 4 km a mais com os outros treinos ali, se tu rateou. Então fica difícil pro cara que tá montando os treinos pra ti saber realmente como é que teu corpo tá se comportando com aquele estímulo que ele tá ofertando pra ti nos treinos. E aí a gente sabe o quão, por exemplo, assim, isso é muito fato. Por exemplo, assim, tipo, fez um treino na terça, tá? E esse treino na terça era uma corrida moderada, tá? Aí nessa corrida moderada fez um pouquinho mais forte, ou até tu quis correr 1 km a mais, tá? E na quinta tem um treino de corrida ali que, cara, é mais intenso, tá? Tipo, demanda de uma capacidade maior ali do teu corpo. E muitas das vezes se tu rateou no da terça, tu vai cair no da quinta debilitado. E a gente já vem no fator, por exemplo, não só da questão de ter puxado um pouco mais no treino, mas na questão, assim, será que tu conseguiu se alimentar bem para recuperar do treino de terça, o sono, como é que tá? Porque tu vai chegar na quinta, de arrasta, tá ligado? Aí tu não vai conseguir cumprir o que o treinador passou para ti. Aí o treinador vai pensar, será que ele realmente não tá conseguindo suportar o treino que eu montei, né? Ou realmente é porque ele fez algo a mais? Então fica meio complicado ali pro cara que tá montando o treino ver como é que tu tá. A gente sabe que não é muito uma matemática muito exata, realmente não é matemática exata. Mas por isso que a gente tem que tentar fazer com que as coisas que a gente consegue ter um controle controlar. É evidente também que, cara, eu mesmo ainda rateio. Tipo, ontem mesmo era pra fazer 1 km aquecendo, tá? Depois 15 km no ritmo moderado. 4h40, 5h15. Fiz o ritmo aquecimento de boa ali, deixei fluir. E aí depois fiz os 10 primeiros quilômetros, acho que os 11 primeiros quilômetros ali, tipo 5, 5,5, 4,55. Aí depois na virada, teve um trajeto lá que tinha uma descida boa. A gente pegou essa subida, a gente pegou esse trajeto pra subir. E aí depois no retorno, cara, eu fiz forte. Pra mim, fiz forte, 4,30, 4,29, 4,30. E cara, tipo, a perna deixou, tá ligado? Dava tranquilo. Não tava com aquela... fazendo muita força, tipo, foi aquela... tipo assim, foi um esforço moderado naquela descida, entende? Mas eu tava num ritmo bem mais alto. E aí depois, quando eu saí dessa parte que era só descida, eu entrei ali num trajeto mais plano, com um pouquinho de subida, e mesmo assim deixei a perna girando. E tava mais alto, tava ali tipo 4,15, 4,20, 4,25, olhava pro relógio, 4,25. E tava num esforço moderado, assim, tipo, não tava tendo que, por exemplo, fazer muita força. Algo parece que entrou num estado ali que aquilo ali ficou de boa. Só que eu tava fazendo mais força, tipo, cara, não era aquele ritmo que tava proposto, entendeu?
É evidente que pode ser que na hora ali, por a questão psicológica, a questão da adrenalina, eu não esteja sentindo tanto, mas realmente meu corpo tava fazendo mais força. Não tem como não. E aí depois, quando eu peguei uma subida, tava um pouquinho forte ainda pra mim. E aí eu fui sentindo nos últimos quilômetros ali a pegada. Então, cara, eu realmente não segui o que tava proposto. E hoje acordei meio quebrado. Só que assim, o que eu vou dizer pra vocês? Não tem como achar que tu vai fazer sempre as coisas perfeitas, bater certo. Pode ser que esse treino que eu fiz um pouquinho mais forte seja positivo, porque realmente estava num estado bom, estava me sentindo forte, aproveitei e fiz o treino. Pode ter sido positivo? Pode. Pode sim. Ainda mais se, por exemplo, ontem eu cuidei meu sono, cheguei em casa, fiz minha alimentação, dormi bem, hoje acordei, me alimentei de novo. Hoje eu vou fazer um período ali que eu vou deixar minha perna descansando, vou cuidar da minha alimentação, vou dormir cedo, pra amanhã ter treino. Pode ser que aquele treino de ontem foi positivo, sim. Entende? A gente vai ver como é que vai ser, o que vai responder o corpo no decorrer da semana. Mas, o que eu falo? A gente tem que ter essa consciência de buscar fazer as coisas que estão realmente sendo propostas, porque o que acontece muitas das vezes, eu como sendo professor da área de educação física, sendo ali personal, treinador, dentro da sala de musculação, que muitas das vezes nossos alunos acabam colocando as suas frustrações, os seus erros, mas aquilo que ele realmente não conseguiu alcançar. Então a pessoa não conseguiu o corpo, não conseguiu a estética, não conseguiu emagrecimento. Ah não, é culpa porque tu não fez tal exercício. Ah não, tu tem que fazer... Entende? Acontece muito isso, a gente querer achar conseguir... Isso é outra coisa, né? Essa coisa do humano, da gente fazer com que os nossos erros, nossas... sempre seja culpa do outro, né? Então, não, culpa do professor lá. Professor, tem que trocar de professor. É evidente que uma das coisas que a gente nota é que normalmente todas essas pessoas são pessoas que estão sempre trocando de profissional. Então, tipo, a pessoa treinou comigo, daqui a pouco ela tá treinando com outro, daqui a pouco já tá treinando com outro, e outro. E fica nisso. Acontece muito isso aí, cara. Acontece muito isso. E aí tu vê que não é culpa tua. Entende? Mas o que eu falo, isso, a importância de tu seguir os treinos é fundamental. É fundamental pra te ter uma longevidade. E aquilo que eu falo, lesões, cara, isso é algo que bem difícil da gente conseguir conversar achando que tu vai ter respostas pontuais. Não vai funcionar. Então aí fica uma reflexão hoje sobre a questão do treinamento, sobre essa questão de a gente buscar seguir aquilo que realmente está proposto. Então essa é não digamos a frase do dia, mas o conselho tenta seguir aquilo que realmente o professor te passou. Converse com ele. Né? Eu sempre digo, eu tinha uma aluna minha de personal que fazia assessoria de corrida e às vezes ela não queria estar incomodando o professor dela, falando, cara, fala com ele. Tipo assim, hoje não dormi bem, não tô cansado, tô quebrado. Mas aí não era por questão dos treinos dela, era por questão pessoal, do trabalho dela. Eu dizia, cara, converse com ele para ele reajustar. Quem sabe o treino de domingo tu não precisa fazer esses 16, entende? Então, nem tudo também que tá proposto ali realmente tem que ser feito no sentido que, cara, às vezes tu tá com uma semana puxada do teu trabalho, tá com estresse, enfim. Cara, aquilo ali vai ter que ser manipulado, entende? E talvez também aquilo que ele fez, que ele elaborou pra ti durante aquela semana, foi muito puxado, por mais que tu esteja fazendo tudo certo, e aí tu conversa com o profissional, conversa com o teu professor pra reajustar. Não, beleza, essa terça aí, Gabriel, dá uma descansada, faz um pouquinho menos, foi puxado mesmo, entende? Conversa. Tem que tentar dialogar pra poder ajustar. É isso. Então,
por mais que eu diga que a gente tem que seguir aquilo que realmente está proposto, se realmente está fazendo tudo certinho ali e tu tá cansado, cara, às vezes tem que descansar. Mas aí você já fica para um outro tema do outro vídeo, que aí é o outro lado da curva, né? Que é essa questão do treino, do tu às vezes não ter que fazer também aquilo que tá proposto. E tá tudo bem? Tá? Mas é isso aí. Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um grande abraço. Bom dia, boa noite, boa tarde. Valeu!